Eita, minha gente, vamos que vamos. Vamos iniciar a educação tecnológica e midiática. Para vocês, meus queridos técnicos em finanças. Olha o nosso conteúdo hoje, produção e o uso das mídias e da informação. Dia 7 de 22. Vamos, tá querendo antecipar, professor? Não pode não, vamos que vamos. Gente, veja bem aí, ó. Objetivos da nossa aula hoje. Primeiro, compreender o papel das mídias, da informação, isso de questões democráticas. Não é? A gente está numa discussão muito grande nessa perspectiva da democracia, de uma forma geral, dentro das mídias, e outros assuntos também, outras pautas, mas o compreender é importante para esse momento agora, tá? Refletir sobre o acesso eficiente e eficaz da informação, saber se ela é fake news, se ela não é, de onde é que ela vem essa fonte, que tipo de perspectiva ela passa para você. Por quê? Porque dentro desse contexto, a reflexão vai fazer com que você possa agir de uma forma diferente. Então, refletir sobre esta informação, ela é parte disso, tá? Então, vamos lá. Olha só. A importância e o compromisso, gente, da mídia com a sociedade. A importância disso. Veja que a gente tem algumas discussões acontecendo hoje no cenário nacional. E parte disso é reforçado pela perspectiva, e a gente tirou esta situação da tribuna, dia 30 de junho, tá? Foi feita uma ênfase, gente, neste contexto, em relação à sociedade. A mídia, seja qual for, ela tem, sim, papéis fundamentais e estruturantes na ideia, no desenvolvimento do povo e desta psique do povo também, da mentalidade. A formação de opinião passa pelas mídias, principalmente na função de socialização, de informação, de estabelecer a relação entre o conhecimento e a informação, de dar um direcionamento psicossocial, o entendimento, por exemplo, a quebra de preconceitos, ela é feita através de um reforço das mídias. Por que você acha? Veja bem, durante esta pandemia, por que você acha? Olha só para essa foto aí, pedi para o meu diretor compartilhar a telazinha. Olha para a foto e veja e escute o que a gente vai levantar agora como pauta. Houve, nesses últimos 2 anos, uma ênfase muito grande na questão da quebra de preconceitos, principalmente contra a minoria, tá? Veja aí para vocês, meus queridos, de Joaquim Pires, de Nova Santa Rita. O que ocorreu durante esta pandemia foi que as pessoas ficaram mais focadas nestes canais. A rede social, ela se fortaleceu. Nós tivemos um avanço, isso eu já falei diversas vezes, um avanço de 10 anos em relação ao investimento desses canais voltados para as redes sociais, principalmente. A mídia fez essa conexão. Então, tivemos veículos de comunicação que, por exemplo, eles unificaram, eles colocaram só num programa de TV, colocaram rádio, simultaneamente transmitindo pelo Facebook ou pelo Instagram alguns programas, para dar ênfase aos diversos canais e trabalhar a questão plural. Então, a formação de consciência também é através desse reforço, tá? Entenda sobre isso. Através do reforço contínuo das ideias que são feitas. A questão preconceituosa, ela é também instituída pelo reforço das mídias. Então você tem, nesse contexto, de uma forma geral, como você pode desenvolver uma sociedade através das informações. Por exemplo, faça um teste. Veja como é que você pode assistir noticiários diferentes. Se você anuncia, por exemplo, uma notícia em uma emissora A, a emissora A, ela vai dar ênfase, por exemplo, na notícia, em quem praticou
aquela notícia, certo? Ela vai dar ênfase nisso. Se eu for para a emissora B, ela vai vir com a outra leitura, vai dar a notícia de quem recebeu a ação. Lembra bem, de quem passou a imagem foi lá na emissora A. Na emissora B, de quem recebeu a ação. Já na emissora C, ela vai passar uma outra perspectiva, uma terceira perspectiva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você assiste apenas um veículo de comunicação, automaticamente o seu modelo mental ele vai estar estruturado apenas a pensar daquela forma que aquela emissora ou aquele canal midiático passa para você. Então, por exemplo, vai assistir um jornal, assiste o Jornal da TV Cultura, por exemplo, assiste o Jornal do SBT, assiste o Jornal da Globo, assiste o Jornal da Record, assiste o Jornal, ou seja, da Rede TV. Claro, são várias perspectivas para você entender que existem as ênfases. Isso consolida a questão psicossocial. Se eu tenho uma ênfase muito grande na violência, esta pauta ela vai, de uma certa forma, formatar uma opinião. Se eu tenho uma ênfase muito grande na ação, também. Se eu tenho na saúde, também. Se eu tenho na educação, são pautas que são direcionadas, discutidas. Se eu tenho uma ênfase na quebra de preconceito, do mesmo jeito. Então, veja, para que você não se torne massa de manobra, você possa emitir o seu juízo de valor, entenda que a comunicação ela é muito forte, é na educação de como você entende o impacto da mídia e da tecnologia em você, que você pode utilizar de forma melhor as informações. Lembrando que você usa o conhecimento para melhorar a tua perspectiva analítica, que é o senso crítico de você entender, será que é isso mesmo? Duvida, tá? Duvida, critica e decide tomar uma linha de raciocínio, mas com base no que o canal está passando para você. Pode ser ele numa rede social, pode ser num rádio, pode ser numa TV. Só este cenário, quer dizer, se você se limitar a um canal apenas, você vai ter apenas uma vertente. Se você multiplicar, você vai ter vertentes diferentes e, consequentemente, ampliar a tua capacidade de discernimento, gente. Então, entra aí o contexto de discernimento e sabedoria em lidar com a informação. É isso que a nossa disciplina tenta passar. A educação por meio de entender que tipo de mensagem você está recebendo, quais são os critérios que você está avaliando aquela mensagem e qual é a condução que você vai dar das suas ações com base naquilo que você está recebendo. Veja bem, olha só que não se trata só de um emissor, a mensagem, o receptor. Veja só, não se trata só disso, se trata também de como o canal é utilizado, de como você está cheio de ideias ou vazio de ideias. Então há todo esse contexto também, certo? Avançando nisso, o que nós temos? Vamos que vamos. Tá, olha aí no nosso slidezinho. Importância deste compromisso faz com que as notícias sejam enfatizadas, ou seja, diferentes mídias, meios diferentes assumem para si um papel fundamental, de acordo com a sua filosofia. Saiba disso, que tecnicamente eles precisam ser úteis. Eles precisam ser úteis na sua passagem de informações, dos fatos que estão acontecendo, né? E contando histórias que estão realmente acontecendo de forma verdadeira. Este compromisso, ele traz uma percepção também acerca de outro fator. Qual é? Que dentre os meios de comunicação, antes os muito lentos, por exemplo, lá a telegrafia, né, que foi utilizada verdadeiramente lá para poder antecipar algumas mensagens, e aí ela antecedeu a telefonia, o rádio, a TV, a transmissão por cabo e satélite, ou seja, hoje a gente tem a fibra ótica passando pelos oceanos, e isso, de forma espetacular, está gerando um outro movimento também, a informação sendo mais rápida, instantânea, ela vai também servir, vai passar por alterações. Neste último milênio, nós tivemos
transformações drásticas, mas também que trouxeram perspectivas realmente que são diferenciadas. Hoje, se você for olhar, uma criança de 5 anos ela tem mais informação do que uma pessoa de 70 anos. Então, você vê que as gerações ali elas estão tentando, né, se adequar a estas situações. É bem verdade que a gente tem a geração da melhor idade também tentando mudar a perspectiva de estar mais informado e ter mais conhecimento. No entanto, essa importância do compromisso com a mídia com a sociedade, e a sociedade com ela também, traz você para uma reflexão do seguinte: a nova geração ela vem instituindo as lógicas de discussões de relação que acontece de uma forma geral na sociedade civil, dentre eles as questões preconceituosas, as questões de crenças limitantes. É claro que a democratização hoje em dia vem com uma pauta muito forte. Países democráticos preocupados, principalmente por demandas que ocorrem a nível mundial, como a invasão da Ucrânia, fazem com que se comecem a ter preocupações de situações que não podem estar acontecendo, que são os regimes ditatoriais. Hoje, em pauta, nós temos muito isso. Um sistema onde a própria mídia ela é discutida na sua liberdade, ela não pode ser invasiva, mas ela tem que ter uma perspectiva de democracia na questão da expressão das ideias, desde que ela não entre no direito do próximo. Por exemplo, no caso da China, a maioria dos países islâmicos são exemplos de um expediente onde nós não temos liberdade nas mídias. Lá na China, gente, lá o Facebook não entra. Lá tem o Facebook da China. Lá tem o Twitter da China. Não é o Twitter a nível mundial. É a rede social da China. Então, veja que a importância desse compromisso com a liberdade de expressão, a comunicação, traz o exercício da cidadania para os países. Então, a comunicação ela contribui com isso. Os islâmicos também na mesma filosofia. Né? Existe uma perspectiva de estar limitando a informação, de estar deturpando esta informação. Logicamente, isso tem repercussões muito negativas. A revolução industrial que está ocorrendo constantemente nessa pandemia também alavancou, ela traz essa reestruturação, ela traz a sociedade da informação. Agora lembra de uma coisa, o nome está dizendo informação. Se é informação, eu pego os dados que são compilados por essa sociedade de informação para o quê? Para agir. Informação. Delimitando, entendendo essa situação, incapaz para esse gerenciamento, convertendo num espaço que é um espaço de trazer a realidade do que está acontecendo de forma verdadeira. Não é uma situação onde se está forjando um cenário. Então, na educação midiática, você tem que ter isto na sua cabeça, que os veículos de comunicação, eles trazem essa perspectiva. Tá, professor, mas aí o senhor pode me dizer o seguinte, também na questão midiática, existe uma certa manipulação? Claro, gente, que existe. Claro, quando eu estou querendo entregar alguma mensagem, eu venho com um pensamento de alguém. Então, este pensamento, ele vai ser exposto lá, vai ser a opinião. É bem verdade, por exemplo, tem alguns canais, alguns veículos de comunicação que eles, após uma opinião, eles colocam uma tarjazinha que não se responsabilizam pelo aquele parceiro que está emitindo aquela opinião. Não necessariamente vai ser a opinião daquele veículo de comunicação. Então, perceba isso. Perceba que nessa estrutura, que de uma certa forma, ela dá vazão para que haja uma opinião de um certo profissional,
mas, em termos de estrutura, ela já tira a sua perspectiva de compartilhar com aquela opinião. Olha só, tá? Essa importância aí, que você está vendo, essa figura aí, né, com vários veículos e tudo mais, ela traz, de uma certa forma, e nessa pandemia, houve também a chamada infodemia. Que é isso, professor? Infodemia. O excesso de informações. Pessoas que se sobrecarregaram de tanta informação e dispararam gatilhos mentais, comportamentais, que aí foi o quê? Foi uma repercussão numa questão comportamental voltada para a ansiedade. Pessoas que, de tanto ver informações, de tanto se encher, noticiário de manhã, noticiário meio-dia, noticiário 6 horas, noticiário 10 horas, de tanto ver, se encheram de informação e disparou várias fobias. Então, a infodemia, ela fez com que disparassem problemas comportamentais. Há essa repercussão no uso de como saber utilizar melhor também as mídias? Também há. Então, há este alerta. Lembre-se, gente, as redes sociais, os veículos de comunicação também faturam pelo número de pessoas que acessam aquele canal. Saibam disso. Então, há um momento onde você pode se disciplinar para que isso não te gere também um problema. É por isso que dentro da educação tecnológica e midiática, a gente sempre faz essa conexão entre o técnico e entre o comportamental, entendendo que o momento que nós estamos vivendo aqui, nenhuma geração passou. Este momento específico. Outras pandemias tiveram? Sim. Mas a nossa geração, as gerações que estão aqui, geração Z, X, Y, Baby Boomers, elas não passaram por uma pandemia neste exato momento que nós estamos passando. Tentando sair dela. Então, esse excesso de informação gera também isso. Gera a questão da falta de investimento, né, na saúde mental. Qual é a contribuição que alguns veículos, alguns canais, a importância que eles têm nessa situação é falar sobre isso, por exemplo. É dar ênfase que você precisa ter momentos de pausa para que nesse excesso você não fique exausto mentalmente. E que, por exemplo, se você se atualizar uma vez por dia, já é o bastante, tendo em vista que você vai ter informações. Tendo em vista que você tem que buscar conhecimento. Qual é a diferença? Ciência. Científico. Informação, você está sabendo o que está acontecendo para você não ficar alienado. Fora, à margem daquelas pessoas que estão entendendo o que está acontecendo no contexto local, nacional e mundial. Agora, o conhecimento, gente, especificamente, porque ele é científico, ele te projeta para uma melhoria de vida. Ele te dá uma outra amplitude. Por quê? Porque o conhecimento ele é o somatório dos dados com a informação e a metodologia. Isso te projeta para o futuro. Mas gente, professor, eu só com informação eu não posso me projetar e ter uma qualidade de vida melhor? Até pode. Só que existem, primeiro, aqueles chamados fora de série. Por exemplo, são pessoas que com informação e uma expertise dela, natural dela, elas conseguem, por exemplo, ter uma ascensão na vida empresarial, na vida profissional, sem a ciência, sem o conhecimento, mas tem muita prática, certo? Aí você tem uma outra situação, usando e aprendendo ali. Então, pode ser chamado também dos autodidatas. Hoje, por exemplo, é muito mais fácil você ser autodidata do que há 30 anos atrás. Por quê? Porque você tem uma commodity através aí da mídia, na sociedade. Ela te traz muito conhecimento, só que você tem que saber se a fonte é verdadeira mesmo. Então, trazendo conhecimento, posso ser um autodidata. No entanto, eu tenho que ter algumas coisinhas que regem esta direção. Disciplina é uma delas. Organização é outra.
faz parte desse processo. Então, é este equilíbrio que você tem que começar a entender. Por isso é tão pertinente essa disciplina, para que você, no entender do lidar com a tecnologia e com as ações midiáticas que você sofre constantemente, porque, você, por exemplo, tem uma TV que você liga, você pode mudar o canal, certo? Mas, de qualquer forma, naquele canal, você vai, se interessou, vai continuar consumindo aquele produto que é a informação. Professor, então, o senhor está me dizendo que o produto também ele é utilizado como informação e questões monetárias? Claro, meus queridos. Então, veja, você está consumindo ali. E este consumo, você pode fazer a diferença em relação, quero consumir isso aqui, não quero consumir isso. Quero consumir violência, não quero consumir violência. Quero consumir educação. Opa, vou consumir educação. Canal Educação você está consumindo agora. De forma gratuita, acessibilidade para você. Isso vai fazer com que este conhecimento que você recebe através do canal Educação, por exemplo, te projete para o futuro. De forma a você ter resultados positivos para sua carreira, principalmente. Tá? Voltando para os slides. Então, veja. Essa importância, por outro lado, ela faz com que a gente reflita sobre o seguinte, essa comunicação de massa, como os jornais, rádios, TVs, existe uma dicotomia aí, existe um processo dicotômico, né? Que é exatamente essa relação do receptor e do emissor. Nós já colocamos aqui para vocês. Só que entre esta situação do emissor e do receptor, eu tenho uma mensagem. E aí vai a decodificação desta mensagem, o suporte acerca disso. As pessoas entendem realmente? Quem é que não entende? Essa comunicação ela é feita de forma clara? Ela é uma comunicação acessível? Ela traz um benefício para o comportamento destas pessoas? Então, há todo esse questionamento em relação ao exercício deste compromisso das mídias com a sociedade. No entanto, a internet, nas últimas 3 décadas, especificamente, ela vem ancorando alguns fatores lógicos para o mercado. Ela traz algumas exceções. Ela fez com que algumas empresas se remodelassem e atendessem à exigência da sociedade. Por exemplo, muitos jornais quebraram porque não souberam ir para o digital. Muitos jornais permaneceram no modelo digital e ampliaram a sua capacidade dentro da internet. Então, souberam se adaptar. A sociedade entendeu como adaptação. Tendo em vista, por exemplo, professor, mas aí a televisão, ela vai acabar? Não, ela vai se aperfeiçoar. Nós estamos vendo vários movimentos que ocorrem na televisão de uma forma geral, como um processo midiático, onde, de uma certa forma, ela traz um entretenimento, mas ela traz também a alienação. Como assim, professor? Quando eu passo um produto e este produto me faz permanecer em um mundo de fantasia, em um mundo utópico que eu nunca vou atingir. É uma outra forma de alienar. Então, esta quebra de alienação é feita por quem tem um conhecimento. Opa! E aí, nós quebramos aquele chamado, vou colocar para vocês aqui, tá? O nomezinho, que nós chamamos dentro deste segmento, do dogmático ingênuo. É este dogmático que ele traz um ponto fraco. O dogmático ingênuo, ele tem fraquezas. Que fraquezas são essas? São crenças em relação a que tudo que é colocado como informação, o dogmático vai receber como alguma verdade. Ele acredita. Então, são posições fracas. Posições fracas em relação ao que está recebendo. O receptor aí, ele não para
para refletir. A reflexão, que é um papel preponderante do cidadão especificamente, ele traz esta situação. Veja, o assunto também da mídia tem que ser levado dentro das casas, tem que ser levado para o trabalho, é claro, sendo pertinente para ambos. Tem que ser discutido. E, na verdade, o que acontece é isso. As notícias de momento, elas vão acontecendo e, na verdade, são discutidas dentro das suas casas, dentro do trabalho. E isso é um papel que é fortemente alavancado pelas mídias. Opa, uma vez eu sabendo sobre isso, eu sei que, desse modo, o poder de selecionar e definir os temas, estabelecendo prioridade, de quem é? É do canal ou é seu? É seu. Este poder é seu, de você selecionar o que é que você quer ver. A indução, aí, porventura, pode ser do canal, pode ser do veículo, mas o compromisso é de estar enfatizando, principalmente tendo responsabilidade social. Sabe por quê, gente? Porque os veículos de comunicação, por exemplo, como as concessões de TVs, elas são concedidas. Elas são concedidas. Então, abrir para debates, por exemplo, acerca de pautas, de temas que a sociedade está sofrendo, isso não é porque o canal é bonzinho, isso não é porque aquele canal ele é muito legal, não, isso é obrigação do canal fazer isso. Faz parte desta perspectiva. Lembre-se que quando eu quero entender sobre a importância e o compromisso dessa sociedade, eu tenho que saber tratar esta relação do jornalismo de uma forma geral. Existe o jornalismo informativo, existe o investigativo e existe o opinativo. Lembrando que todos os três são importantes, até para que se forme a chamada opinião pública. A opinião pública é formada através desses jornalismos. Agora, o informativo ele tem que passar ipsilitri, ou seja, como é a situação que está acontecendo realmente, não dando versão nenhuma, certo? O investigativo tem que ir atrás da verdadeira notícia. E o opinativo tem que colocar-se numa situação de vai dar ali, emitir um juízo de valor, e ele vai mostrar a opinião deles. Isso não é a opinião sua, é uma opinião de quem você vai receber que pode contribuir para a sua formação de opinião. Então, lembre-se disso, sempre quando for questionado acerca da sua formação de opinião. Por outro lado, o que nós temos? Um dos grandes problemas é verificar a questão das situações que são disfarçadas no passado das informações, não é? As condições, as análises, as críticas, como é que elas são percebidas. E isso é um trabalho muito de perspectiva das entrelinhas, do inconsciente, do que é despertado através, por exemplo, de uma ciência chamada programação neurolinguística, onde você tem fortes palavras que servem para ativar alguns gatilhos mentais e as pessoas acabam sendo conduzidas para determinada situação. Ou seja, o que eu quero colocar para vocês, a mídia, ela é essencial para a democracia, em todos os aspectos, gente. Então, quando a gente fala neste contexto do que nós estamos vivendo agora, no mundo, não é só no Brasil, tá, gente? No mundo, a discussão em relação ao que está acontecendo nas situações locais, nacionais e mundiais, nós temos repercussões aí que enfatizam a intolerância. Intolerância de uma forma geral. E a tolerância, as diferenças, elas precisam ser debatidas pelas mídias. Elas têm esta obrigação, até por receberem a concessão de estarem ali levando informação para a população. Então, não é porque elas são boazinhas, é porque elas precisam ter este dever de enviar
esta informação da forma mais íntegra possível. Correto? No entanto, eu enfatizo o seguinte, veja o seguinte, ó, é inegável o papel dessa mídia que tem hoje na sociedade. Ela, para o bem ou para o mal, ela traz essa variedade, ela pode instigar, ela pode provocar, tá? Ambas as situações. Assim também como a questão de uma mídia que é falada, escrita, televisionada, nos meios virtuais, ela vem com este contexto de formatar uma ideia. Ela inspira discussões acaloradas entre os colegas, no ambiente de trabalho. Ela pode ajudar a forjar ou fortalecer alguns pontos de vista. Você é que vai ter que entender em que ponto você é que está dominando a informação e não é a informação te dominando. Olha só o questionamento aí, tá? Muitas vezes acontece a informação te dominar e você não dominar a informação. Não seja uma pessoa desinformada, mas também não seja uma pessoa sobrecarregada de informações que não sabe aplicar nenhum tipo de informação. Aí também não vale nada. Certo? Lembre-se disso. Eu não posso ser uma pessoa totalmente exageradamente muito bem informada, etc. e tal, mas você tem uma pessoa culturalmente que é extremamente atualizada, né? Mas você vai ver a vida dela uma negação. Entendeu? Então, quer dizer, do que adianta? Você saber conversar, discutir sobre tudo, e na prática, você não coloca nada disso na prática. Não tem resultado na sua vida. Não é? Então, você tem uma pessoa muito bem informada, mas que não usa a informação a seu favor. Não adianta de nada. Não adianta de nada, gente. Então, eu prefiro você se informar uma vez e você pegar aquela informaçãozinha e utilizar no teu dia a dia, de forma que te alavanque, quer seja profissionalmente, quer seja pessoalmente, mas que você mostre que é uma pessoa educada tecnologicamente e midiaticamente, entendeu? Essa é a relação para vocês, principalmente a geração Z, depois dos anos 2000, a turma que nasceu depois dos anos 2000, tem esta obrigação de disseminar o complementar em relação à informação que é uma informação que vai contribuir para as pessoas e não que vai invadir a privacidade das pessoas, que vai denegrir a imagem das pessoas, e isso já não faz parte de um contexto ético dentro desse lidar com a informação, tá? No entanto, o papel dela, ela precisa ser reforçado o seguinte, o papel da mídia. Olha só, a mídia é essencial para a manutenção dessa democracia, de consolidação, os pilares, tá? Ela traz aí a questão de que ela não manipula, tá? O manipular, a gente sabe que vai ocorrer, gente, porque, por exemplo, não existe mídia imparcial. Esta é a opinião do professor André. Não existe imparcialidade. Sempre ela vai tender para uma opinião que vai lhe favorecer. Nós estamos num mundo capitalista. Então, nesta perspectiva, o movimentar da massa acaba favorecendo a determinada situação. Então, entenda que você vai ter que ter o quê? O critério a ser estabelecido na hora que você recebe essa informação. Alguns questionamentos podem ser feitos. Veja aí, porque já fica para a nossa segunda aulinha, a gente também questionar acerca disso. O primeiro é o seguinte, nesse contexto, qual é o papel real da mídia na sociedade? É ser o máximo transparente possível. Este é o papel. Uma outra pergunta. Até que ponto deve atuar e quais seus limites o Estado verdadeiramente democrático deve estar atuando? Até onde ele pode entrar? Ele pode entrar na vida privada? Ele pode fazer esta incursão? Ela merece ser demonizada, como muitos fazem? A mídia merece ser demonizada? Claro que não. Na minha opinião, não. A mídia não merece ser demonizada, não. Ela merece ser controlada e, principalmente, no controle não é na censura, não. É de entender, sabendo como é que ela está se movimentando. Aí sim, você entender um pouquinho mais sobre ela. Ou ela deve ser vista como um instrumento essencial para a manutenção do Estado democrático de direito.
mesmo que com as suas falhas. E exatamente, ela é extremamente essencial, porque, gente, a mídia, de uma certa forma geral, ela é o quarto poder. O quarto poder nós temos 4 poderes. Se você for ver, 3 poderes de uma forma legal: o executivo, o judiciário e o legislativo. A mídia, ela entra com essa perspectiva. Tá? E neste contexto político-legal, principalmente. Agora, outros questionamentos a gente também faz. Por exemplo, situações enfatizando essa perspectiva. O levantamento por parte de algumas universidades sobre o estudo da violência. Gente, o estudo da violência é um dos estudos que tem um maior número de demandas acerca disso. Por quê? Porque é um fenômeno social. Ele reforça que a mídia pode, por exemplo, o Vitor reforça que a mídia não pode ser condenada por todos os malefícios da sociedade. Exatamente. Ele está certíssimo com isso. Ela está retratando, ela vai dar ênfase se quiser, e a pessoa que vai estar recebendo aquela informação, ela vai ter que ter esta personalidade para tentar fazer ali o seu levantamento e criar o seu próprio crivo de avaliação daquela informação. Agora, quem normalmente propõe este argumento são aquelas pessoas que acabam trazendo, pela questão do papel de exercer na sociedade, uma perspectiva cêntrica, ou seja, midiacêntrica, sendo o centro das atenções. Ele afirma essa situação. Veja que o estudo da violência parte do princípio de que eu tenho que buscar diminuir esta violência. Através de quê? Através de um número maior de investimento em educação. E a educação tecnológica e midiática é o canal dessa perspectiva da melhoria das relações, entendeu? Outros argumentos também que nós temos. Bruno, ele coloca o seguinte, ele ressalta que a importância dos veículos nesta comunicação, na argumentação, traz o jornalismo como uma solução, gente, para a sociedade democrática, de uma forma mais pujante, forte. Então você tem o fortalecimento da disseminação da informação para as pessoas saberem e elas formarem a sua opinião. Com base em informações verídicas, ele reforça e aponta também essa importância da regulação dos órgãos públicos, da transparência em relação a isso aí, revela os fatores que antes nunca eram revelados. Então, por que a gente tem, nos últimos anos, um número muito grande de denúncias, um aprofundamento em relação ao uso indevido das situações que ocorrem devido ao poder exagerado, tanto no setor privado como no setor público? Por que a gente tem isso? Porque existe a liberdade de imprensa. Se ela não existisse, a gente não estaria sabendo de nada do que está acontecendo. Ao longo dos anos, nas últimas 3 décadas, principalmente, isso vem se aperfeiçoando. Outros questionamentos também. Verifique. O que o Blota coloca? Coloca que o Brasil atual, na situação que está, há mais aparelhos celulares do que pessoas. Podemos considerar que a internet é disseminada? Será que nós podemos? Nós temos ainda números extremamente negativos em relação. Nós temos um número muito grande de aparelhos conectados, mas ele lembra, tem um grande porém, há uma desigualdade de distribuição no acesso à rede. Chegou a 5G aí, mas a 5G, ela até agora está só em Brasília, certo? Chegou a 5G, então ela está lá, ela vai ir para outros estados? Pode até ir para outros estados, mas até quando isso, onde aquelas pessoas que estão à margem da sociedade vão receber este fator como diferencial, o acesso, a celeridade no acesso à internet, principalmente. Então, ainda há esta desigualdade, e a desigualdade ela traz esse contexto, essa perspectiva de que esses fatores, de uma certa forma, contribuem também para um acesso limitado à informação. Os grandes centros, as grandes metrópoles, elas têm ali os serviços pré-pagos, pós-pagos, elas têm ali o acesso, de uma certa forma, tranquilo das principais
principais redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp, que trazem situações, mas que precisam ser acompanhadas e monitoradas para que não haja uma disseminação das chamadas fake news. Todavia, nesses nossos argumentos, nós temos algumas situações, como por exemplo, o Manso ele destaca, independentemente dos efeitos, que são bons ou ruins, ele coloca isso, e eu coloco para vocês porque eu trago vários autores aqui para vocês, tá? Nós estamos citando vários autores para depois vocês até pesquisarem. As redes sociais, elas já se afirmaram e não há como voltar ao passado. Então, gente, é um caminho sem volta, certo? Eu posso até, por exemplo, ter uma rede social como essa, como por exemplo, o WhatsApp, que ela passa por uma mutação, vamos supor, ou um Facebook que se acabe, né? Ele transformou agora de nome, está agora como Meta, está agora com este símbolozinho aqui, Meta, ok, mas isso foi estratégica mercadológica, e pode até ser que ela quebre, como o Orkut lá no passado quebrou, tá? Mas vão vir outras, porque a questão tecnológica, ela faz parte desse contexto de estruturação hoje. O híbrido veio como um nome a ser replicado agora, o presencial e o virtual estão aí, juntos. A grande discussão é o jornalismo dentro dos efeitos midiáticos e tecnológicos dessa sociedade. Tá, qual é o verdadeiro papel desta ciência? Porque nós temos a comunicação social, que é estudada. É um trabalho de repercussão como finalidade, por exemplo, do jornalismo, de exercício da cidadania, ele tem ali como uma consolidação de estar passando o que está realmente acontecendo. É claro que quando eu levanto estas situações, eu entro na questão financeira. Hoje não existe mais dinheiro para se fazer jornalismo. Fora algumas exceções, não há mais capacidade econômica de bancar a produção de notícias, e é muito caro, então há uma dinâmica muito grande. Existe uma imposição mercadológica muito grande. Então, por exemplo, o que você vai ver? Pedir para o meu diretor compartilhar a tela e olha só, nesse assunto aí, o que você vai ver? Alguns veículos de comunicação, às vezes, não dão uma notícia acerca de uma empresa porque aquela empresa paga os comerciais naquele veículo de comunicação. Então, tem isso. Então, tem um investimento ali, o capital. Então, o que ela faz? A empresa teve um problema, teve uma grande catástrofe, o que ela faz? Ela liga para o diretor daquele veículo de comunicação e ela diz o seguinte, ó, eu preciso que você não deixe essa notícia ela acontecer, porque se ela acontecer, eu vou ter que, infelizmente, cortar a sua verba, certo? Vou ter que cortar a sua verba. Então, a empresa, ela, de uma certa forma, ela vai conduzir uma situação. Bem, aí fica a briga entre o jornalismo e o comercial dentro daquele veículo de comunicação. Por quê? Porque o jornalismo quer colocar a notícia, porque poderia ser a único veículo de comunicação que não estariam colocando aquela notícia acerca daquela empresa, e o comercial diz, se colocar a gente perde dinheiro. E aí, como é que a gente vai pagar vocês? Olha aí o plano capitalista acontecendo aí. Olha aí a imparcialidade indo para o beleléu. Não é? Indo para o beleléu. Porque aí não tem como. Se não existe esta independência, a grande discussão é essa. A questão dos patrocinadores. E os patrocinadores, é claro que eles não vão querer notícias negativas acerca das suas ações. Isso é lógico, gente. Então tem a vertentezinha do capitalismo. Tem a situação que ela vai viver nessa perspectiva. Lembre-se, vocês estão num curso de finanças. Vocês vão estar lidando com situações quantitativas constantemente. E esta dissonância cognitiva vai existir. Esta dúvida vai existir constantemente. Este questionamento entre as empresas vão estar lá sendo colocadas à prova.
Aí é que entra a sobrevivência desse jornalismo mesmo. Então, perceba as entrelinhas nas informações. Tenha e desenvolva o seu senso crítico de estar analisando o que é que esta notícia quis passar. Até que ponto eu posso duvidar, criticar e decidir tomar uma outra posição ou a mesma posição que está sendo colocada aqui. Por quê? Porque este senso crítico é que vai te nortear no exercício do teu lidar com a tecnologia e com a mídia pro resto da vida. Lembre-se que a geração que já passou, os pais, nossos pais, os avós, etc. e tal, eles não tiveram este enveredamento por este conhecimento. Eles receberam, o impacto, principalmente nos anos 80, anos 90, onde estourou a internet, né, pelo mundo, etc. e tal. Então, vieram aquele aspecto e tal. Mas antes, as TVs, os jornais, do mesmo jeito, tiveram impacto e eles não tiveram uma educação tecnológica e midiática na sua matriz curricular. Não tiveram. E vocês têm esta forma de estar parando e dizendo o seguinte: opa, tem alguma coisinha aqui que está me soando um caminho aqui, que eu não estou muito afim ou não está seguindo muito os meus princípios e valores desse caminho, não. Entendeu? É o questionamento. Aí você não está sendo massa de manobra. Eita, professor. Quando você não está indo junto com a boiada, todo mundo indo e você indo junto com a boiada, sem nem saber se vai para o abate ou não. Na verdade, o que acontece é isso. Então, não vá com todo mundo também. Vá, pare, respire, reflita, né, duvide, critique, decida tomar a sua posição com base nas suas convicções. Aí você está mostrando que você está educado tecnologicamente, tá? Vamos lá. E nessa situação, a democracia, por exemplo, que a gente vê nas informações ultimamente, na América Latina, é claro, a gente tem sempre esses questionamentos em relação a isso. A gente vê que desde os anos 90 tem sido influenciado por mudanças aí internacionais. A influência internacional ela é muito grande, gente. A desregulação, por exemplo, da expansão da rede comercial, da TV a cabo. Então, isso, de uma certa forma, deixa um momento, ratifica um momento histórico para a América Latina. Então, veja, olha o contexto aí, ó. Anos 90, tá? Olha só aí, ó, na sua perspectiva de trazer uma crescente comercialização da mídia, de trazer a proximidade dos departamentos de marketing, das redações, uma conversa maior ali, vamos ver como é que a gente pode chegar no meio termo. A gente não dá a notícia da empresa, mas a gente fala e pede uma nota da empresa e ela fala como instituição e dá os dois lados da vertente e conversa e negocia. É aí que entra o marketing nas relações, porque eu trabalho comercial e as relações públicas, eu trabalho assessoria de imprensa também, junto disso. A formação das corporações, gente, multimídias, ou seja, eu tenho vários canais, eu tenho redes sociais, eu tenho rádio, eu tenho TV, eu tenho outdoor, eu tenho... O número pode ser aí muito ampliado. Eu tenho jornal impresso, eu tenho revista, e isso pode ser ampliado, tá? A profissionalização das empresas de mídia, ou seja, trazendo mesmo um modelo de gestão, um planejamento estratégico, um acompanhamento, monitoramento constante, uma verificação das melhores práticas, a queda do modelo da empresa familiar, que ainda existe, mas o questionamento em se profissionalizar esta família, né, em se profissionalizar esta empresa familiar, ela faz parte dessa perspectiva, assim como o profissionalismo nas redações versus a continuidade do partidarismo da mídia, ou seja, entra a quebra de situações onde você vai tentar ao máximo criticar se essa notícia ela não vai ser tendenciosa. Há questões políticas partidárias. Então, entra num eixo de estrutura de civilidade, mas também do exercício da cidadania dos profissionais que estão lá. Este questionamento traz algumas reformas nas mídias e regulação na América Latina. Olha só,
Na questão da Argentina, a gente tem leis aí de serviços de comunicação audiovisual que foi aprovada em 2009, que estabeleceu alguns limites ao poder, em termos de conglomerados de mídias. Olha só o movimento acontecendo, né, América Latina. A lei, gente, ela impede que qualquer companhia privada de televisão de ser dona de mais de 35% da mídia. Ela requer que essa publicidade seja regulada. Ela estipula que essa licença ela possa trazer ali uma renovação de 10 anos. Então, de 10 para em vez de 20 anos. Então, ela trabalha em uma perspectiva menor de resultados. Então, não deixa, durante muito tempo, uma ideia ser disseminada, tendo em vista que as gerações em torno de 10 anos, elas são quebradas. Então, você tem aí um número de geração acontecendo por décadas. Só nessa situação, você já começa a ter uma outra leitura. Nenhuma firma sozinha pode ter mais de 10 concessões de rádios. Então, ela já limita. O poder econômico já é aí, de certa forma, trabalhado na perspectiva de que eu vou buscar aí a equidade entre as pessoas que querem investir nesse segmento, que querem empreender nesse segmento. Traz aí um aspecto que o setor comercial, o Estado e a iniciativa sem fins lucrativos precisam ser ressaltadas. Por quê? Porque se eu vou dividindo 3/3 do mercado radioelétrico para esses setores, eu vou igualar as formas que eu vou estar passando a informação. Então, na Argentina, a gente tem este caminho, que ele foi um caminho que, na última década, vem tendo repercussões positivas, entre aspas, porque a Argentina tem muitos problemas também. Então, ela não foi a solução milagrosa, ela traz a perspectiva de que existe reformas para que haja o exercício da igualdade, e esta igualdade, ela é reforçada também em outros países, como no Chile. O que ela trouxe? Ela trouxe a inclusão na legislação, traz aí a inclusão de garantir, palavrinha muito utilizada e muito discutida, a diversidade de programação, a autonomia financeira. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. Não ter uma condicionante financeira. Então, a produção independente para a TV, ou seja, já reforçando a questão dos governos, né? A questão pública aí sendo enfatizada. Essa discussão, ela é uma discussão muito pertinente, gente, porque ela é ad infinitum, ela é ad eterno, ela traz toda a questão do senso crítico. E outros países como a Constituição no Equador equatoriana, ela em 2008, olha só, um ano antes da Argentina, ela proibiu os acionistas de entidades financeiras de possuir meios de comunicação. Logicamente, pelo poder monetário, né, gente? Então, não tem nem o que discutir acerca disso. A comunicação pública no Brasil, ela conquista cada vez mais, um degrauzinho por degrauzinho, né, diante do desafio que vai ter no futuro. Ainda tem muita coisa para ocorrer? Tem. Mas, aos poucos, muitos pesquisadores que acreditam no marco regulatório da mídia, ela traz um complementar aí, questões complementares e diferenças entre as TVs, entre o Estado, entre as relações comerciais. Então, este marco regulatório também, ele é para ser um divisor de águas. Ele vem num contexto que ele viabiliza o maior senso de análise por parte das situações que ocorrem hoje. Programas de comunicação, por exemplo, lá em 2006, a candidatura de um presidente que já passou, que é o presidente Lula, ele ressaltou o quê? Esta ênfase na democratização das comunicações. Isso faz parte de uma trajetória em busca de quê? De aprofundamento democrático. Então,
os governos vão passando e vão, de uma certa forma, tentando trabalhar essa perspectiva de construção. Isso é um registro histórico. Os canais, por exemplo, canais educativos, de educação, por exemplo, representam, que são enfatizados nas suas TVs, a TV Senado, a TV Câmara, a TV Assembleia, que nós temos aqui no Estado, eles enfatizam o que está acontecendo na produção de leis, nas decisões acerca do judiciário. TV Justiça, ela faz parte desta ampliação do que é que está acontecendo. Isso acontece no Brasil, gente. Só para vocês terem ideia, nós estamos entrando aí no último minuto da nossa disciplina, e só para vocês terem ideia, isso acontece no Brasil e não acontece nos Estados Unidos. A justiça lá, ela não é televisionada. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, estamos avançando. Aos poucos nós estamos avançando. No entanto, a gente tem que estar ligadinho. Até que ponto o teu senso crítico está te fazendo, né, tomar decisões que são acertadas. Certo? Vamos finalizar esta nossa primeira aula e retornamos em 3 minutinhos com mais uma aula. Fui!